Recado de papai. Diga, papai tem um recado. Papai tem um recado para nós. Papai tem um recado. Papai tem um recado. Pega aí a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo de número 3, Efésios 3, versículo 20. Achou? Então diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do versículo 19, o versículo 20 e o 21. Diz assim, Efésios 3, 19, 20 e 21. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Diga cheios. Diga cheios. Cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Ora, aquele que é 20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vou ler aqui na outra versão. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O seu poder que opera em nós. Diga comigo, o poder de Deus. Diga todo, vamos lá. O poder de Deus, opera na minha vida. Se você não tem o poder de Deus operando na sua vida, você tem um outro poder. Que o poder de Deus opera na minha vida. Diga, o poder de Deus opera na minha vida. O poder de Deus opera na minha vida. Oremos ao Senhor. Meu Deus, papai, que está no céu e que está em nós. Papai, porque tu és onipresente, onisciente, onipotente, eu creio que o Senhor habita em nós. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Como diz aí a igreja que tem 3 deuses, que não é monoteísta. A igreja que acredita em 3, na existência de 3. Não, nós acreditamos na existência de um Deus. Um está sentado no trono com três manifestações: de Pai na criação, de Filho no pagado preço, e de Espírito Santo para convencer os eleitos de Deus. Essa é a função exclusiva de um Deus único que age em 3 esferas. Eu oro sim em teu nome, Jesus, que a mente do teu povo, a minha mente, a mente da igreja, dos ouvintes, dos que estão aqui pela rádio, internet, Facebook, YouTube, WhatsApp, CD, pela manhã, tarde, noite, madrugada, não importa a hora que vai ouvir, o que importa é que essa palavra chegue a elas e transforme a mente seja transformada para a glória de Deus, e o povo de Deus diz amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor, se você assim sentir que Ele é o teu Senhor.
Glórias a Deus. Obrigado, meu amado cooperador em Cristo Jesus. O nosso assunto hoje é a segunda parte do resultados da presença de Deus na nossa vida, né? O resultado da presença de Deus, parte 2. Esse é o nosso tema. E eu disse nesta manhã, para quem que não esteve aqui, para você que esteve, vou repetir, que a palavra resultado, ela quer dizer consequência. A palavra resultado quer dizer efeitos, fruto, segmento, solução, diferença, salto e resposta. Então quando você pensa em Deus na tua vida, você tem que pensar o que está acontecendo com a tua vida. A tua vida está progredindo, está parada ou está regredindo? Então, você tem que fazer um balanço e fazer uma pergunta e se olhar. Paulo falou, contemplando pelo espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Então, o que está acontecendo cada vez que nós nos reunimos aqui nessa casa de sabedoria, de ensino, de palavra, de correção, de disciplina e de açoite, nós estamos aqui para nos capacitar na mente. Então eu não estou aqui para te causar medo, nem você sair daqui com medo da assombração, do demônio, porque se fala tanto em demônio, que o povo entra com saúde e sai doente das igrejas. Primeiramente eu quero te dizer que há resultados na vida de quem serve a Deus. Há uma transformação, há uma glória, há passos que você vai dando, você vai progredindo, você vai deixando coisa, você vai deixando de ser escravizado, você vai deixando um medo, você vai deixando a covardia, vai deixando as suas fraquezas, essas depressões, medo da solidão, medo do abandono, medo da inflação, medo da troca de governo. Então o crente está no embalo da carne do povo. Então, quando você tem o Espírito de Deus, que Paulo falou aqui, em Efésios 3, ele disse, conhecer o amor de Cristo, 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, ele nos orienta a sermos tomados por essa plenitude, que esse conhecimento nos alcance de uma tal maneira, que os nossos 5 sentidos fiquem anulados. Porque a pior coisa que tem é um crente viver dos 5 sentidos. Se você é um crente e vive dos 5 sentidos, você é igual o espírita, você é igual o católico, você é igual o budista, você é igual o que não tem religião, o que não tem Deus, o que não tem nada. Eles vivem dos sentidos humanos. Estão tão envolvidos com a carne, que o que dirige a vida deles é a carne. Aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, porque era uma igreja que vivia num lugar de carnalidade, que Roma foi o centro da perdição. Se você quer conhecer um lugar, na época de Cristo, que tinha mais, na época de Paulo, que tinha mais perversão, até as autoridades eram envolvidas com perversão, com coisas escusas, com coisas pecadoras, com coisas contaminadas. Aí Paulo escreve à igreja de Roma no capítulo 8, nós vamos agora parar nesse capítulo aqui, como de manhã nós paramos em Efésios 1, vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus, capítulo 8, Romanos 8, versículo 1, eu vou ler na Bíblia da tradução King James. Tem a tradução Almeida, Ferreira de Almeida, que também é boa, mas tem outra tradução. Estou com as 2 traduções aqui. Eu gosto de ler, eu estou lendo agora umas 7 traduções, porque eu quero te mostrar a verdade, sem nenhuma dúvida. Porque quando você tem dúvida, vai ter problemas. Então eu quero estudando, pesquisando, lendo, para poder te passar
com paz, com tranquilidade, a verdade absoluta de Deus. Então ele diz assim, versículo 1, portanto, agora, o que ele diz? Agora, o que ele diz? Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Agora para aqui. Na Bíblia, tradução Almeida, para aqui. Por agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou o versículo. Agora na Bíblia King James, ele diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já mudou a coisa. Quem é que percebeu que já mudou a palavra? Quem percebeu? Porque se você para aqui, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então parece que virou uma libertinagem. Aí, nenhuma condenação há. Aí, a tradução correta é essa aqui, ó. Em Cristo Jesus, que não andam, diga assim, que não andam segundo a carne. Então, se eu andar segundo a carne, eu mesmo vou arrumar condenação para mim. Porque eu vou fazer algo que a minha mente vai me acusar. Quem acontece isso com você? Aí você fica condenado na tua mente. Paulo fala aos Hebreus, uma expectativa de juízo e fogo vem na mente. Então, porque está andando como? Na carne. Então ele diz, que não há condenação nenhuma para aqueles que não andam, diga assim, não andam como? Segundo a carne, mas andam como? Segundo quem? Segundo o Espírito. Agora, porque a lei do Espírito, porque a lei da onde? Do Espírito de vida, em Cristo Jesus, ó, a lei, olha para a sua Bíblia aí, ó, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou, diga assim, me livrou de quê? Me livrou de que lei? A lei da onde? A lei do pecado, e me livrou de qual outra lei? Está dizendo alguma coisa aqui. A lei do Espírito, esse Espírito aqui, se você observou, é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus na sua vida. A lei do Espírito, porque quando ele vem até nós, ele vem com uma lei. Qual é a lei que ele vem para morar em nós? A lei da vida. Então ele veio para te dar vida. Diga assim, Deus entrou em mim para me dar vida. Porque morto eu já estava. Antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar por mim, eu já estava morto. Já estava morto, entregue ao pecado, vendido ao pecado, escravizado ao pecado. Mas a Bíblia está dizendo que nós vivemos agora, ele me livrou de uma lei que chama lei do pecado. Então, diga, eu estou livre. Diga, irmãos, eu estou livre. Portanto, 3. Porquanto o que a lei, olha aqui, irmãos, porquanto o que a lei não podia fazer, diga assim, a lei não podia fazer. Então, o que eles faziam na lei? Que Paulo está dizendo aqui em Romanos, que a lei não podia fazer. Quando se pecava, uma vez por ano pegavam sangue de um animal, o sumo sacerdote levava no lugar santíssimo, derramava o sangue, aspergia um pouco de sangue também no povo, e aquele povo se sentia por algum período de tempo perdoados. Então, o pecado não era apagado, ele era só coberto por algum tempo. Daqui a pouco era igual o tempo de João Batista. Acabou a lei, depois entra João Batista, que também dando continuidade à lei. O que eles faziam para aplacar a culpa do pecado? O que João fazia? Batizava. Então aquele batismo simbolizava uma paz, um pouco para a consciência deles. Mas daqui a pouco aquelas pessoas que acabavam de se batizar 2 ou 3 dias depois, essas pessoas voltavam a fazer de novo as mesmas bobagens. Aí o que eles faziam? Voltava de novo para onde? Para o
batismo. O que acontecia no Antigo Testamento com o sangue, derramava sangue, o povo ficava bem, daqui a 3, 4 semanas voltava o povo de novo sofrendo, reclamando. Agora tem que esperar daqui a um ano, só daqui a um ano que vai ter expiação de novo. Então o povo ficava naquela agonia, maldição, praga, tudo um sistema, sabe, de opressor que adoecia as pessoas em cima do povo por causa da condenação. Então era aí, por isso que Paulo fala no versículo 3, porque a lei não podia fazer, diga assim, a lei não podia fazer, a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Para que ele veio? Como uma oferta pelo pecado. Então Jesus veio, se ofereceu por nós, ou seja, como se fazia o derramado sangue por causa dos pecados anteriores, no Antigo Testamento, era feito anual, sacrifício, está no livro de Hebreus, no capítulo 7, de 8, 9, 10, 11, se você, na tua casa, você pode estudar isso. Então, que ele fazia todo ano o mesmo sacrifício, e diz que esse sacrifício não aperfeiçoava, então a lei não podia fazer. Vamos lá, 4, para que a justiça da lei, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, tudo que era rudimento da lei foi cumprido em nós, que não andamos como segundo a carne, mas andamos como, a decisão é tua e minha, amados. Olha o que ele vai fazer aqui agora, versículo 6, né? 5, porque os que são segundo a quê? São segundo o quê? João, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 13, que não me falha a memória, diz, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas nasceram pela vontade de Deus. Então, tem uns que nasceram da carne, tem uns que são nascidos de Deus. Então, você é um nascido de Deus, diga amém por isso. Então, vamos lá, porque os que são segundo a carne, como é que funciona eles? Tem a mente nas coisas, qual coisas? Da carne. Todo crente que tem a sua mente nos 5 sentidos, ou seja, a mente carnal. Como é que a mente carnal ela vive? Ela vive e ali tem um ventilador, está girando, vai me refrescar. Então o que ela está vendo, ela está acreditando. Se ela não vê, fala, não tem ventilador, vou morrer de calor. Então ela fala, vou morrer de calor. Ela começa a morrer de calor, porque ela não está vendo. Então a mente carnal, ela precisa de ver. A mente carnal, ela precisa de pegar. A mente carnal precisa de ouvir. A mente carnal precisa de cheirar. Porque a mente carnal, ela precisa dos 5 sentidos para poder tocá-la. Mas a mente espiritual não precisa de nada disso, amado. Jesus falou assim, olha, Pedro, se é tu, Senhor, que está na água, manda eu ter contigo. Jesus falou, sou eu, vem. A mente espiritual foi. Você já estou essa história, já estou? Ele não foi ou não foi? Diz a história que ele parou para ouvir o barulho de quem? Do vento, irmão. Vocês não leram, tem que ler a Bíblia. Ouviu o barulho do vento e viu as águas sacudindo. Quando ele viu as águas, viu o barulho do vento, ele olhou, ou seja, ele usou os 5 sentidos, que é a carne. O que fez com ele? Começou a ter o quê? Medo. E o medo fez com que ele fizesse o quê? Afundasse. Então, por isso que Paulo está falando aqui, olha, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Não vou conseguir não, pastor. É muita gente, sabe? Eu me recordo quando eu era carnal, que eu ia procurar um emprego, aí eu chegava na fila, tem muita gente que faz isso, chegava na fila e olhava assim, já chegava lá bem atrasado, né? Porque tem que chegar lá 7, 6 horas da manhã, chegava lá 9, né? Que não queria, ia procurar só para procurar, que não queria para trabalho nenhum, né? Ia lá, como muita gente faz, né? Ia lá, olhava, 1, 2, 3, 4, 70, 72, 74, não vou ficar nessa fila não, já está preenchida a vaga, voltar para casa, porque a mente carnal é assim, a mente carnal ela não consegue ver nada, ela só vê o negativo. O médico falou que está com
é um tumor. A mente carnal é maligna, vou morrer. Quantos dias que o Senhor vai me dar para me viver? O que eu tenho que fazer para morrer? Tem que fazer testamento. Então a mente carnal já quer adiantar coisa ruim. A mente espiritual diz: não, carregando Ele mesmo no madeiro os meus pecados, e pelas suas feridas eu fui curado. Deus curou leprosos, Deus curou, Deus ressuscitou, Deus abriu vista, Deus levantou paralítico de nascença. Jesus fez isso, e Ele continua fazendo. Então eu recebo, eu não estou vendo nada. O médico falou, mas o médico Jesus também falou. Então aí a palavra de Deus é onde ela entra, aí a fé que entra, aí é a fé que entra. Você está entendendo? Então, agora vamos lá. Porque os que são segundo a mente, os que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da onde? Da carne. Agora, a pergunta é essa: quais são as igrejas que mais tem gente? São os cultos espirituais ou os cultos para a carne? Irmãos, eu tenho 100 horas, escute, eu tenho 100 horas todos os dias de programa. Você imagine se eu nessas 100 horas batesse assim: domingo, 18h30, eu consagrei uma azeitona nos pés da cruz, orei junto com o meu cooperador, ficamos 28 horas orando no dia. 28 horas, diz que ficou 28, o dia só tem 24, ele diz que oraram 28 horas. E o povo acredita nisto. O pior de tudo, porque o povo acredita? Porque o povo vive como? Nos 5 sentidos. O povo não vive na carne. Se você vive na carne, aí o Paulo fala aqui no versículo 6, porque a mentalidade carnal, a mente carnal, leva para onde? Leva para onde? Para a morte. Mas a mentalidade espiritual leva para onde? Para a vida e paz. Então, quem escolhe somos nós. Você quer estar nesta terra com a mentalidade carnal ativada? Vai para uma igreja que te dá água ungida, vai para uma igreja que te dá sabonete, vai para uma igreja que te dá lenço, vai para uma igreja que o cara dá com um capote na tua cara, assim, com um paletó, blaf, te arrebenta de pancada, de paletosada na sua cara. E a pessoa, o pastor me bateu com o seu paletó ungido. Paletó fedido, amado. Ungido coisa nenhuma. Ungido, é você que é ungido. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Recebeu o espírito, recebeu o poder. Que mais que você quer? Que mais que você quer? Que mais? Diga, a mentalidade carnal. A mentalidade carnal não consegue ver a saída. Não consegue vê-la. Se ela não vê a saída, com os 5 sentidos, ela se desespera. O estado dela vai piorando cada vez mais. Já pensou se Abraão, nosso pai na fé, fosse um homem carnal? Quando Deus falou: Abraão, faz o seguinte, larga essa turma de idólatra que você vive aí, teus parentes, todos eles, larga todo mundo, são tudo idólatra. A família de Abraão era uma família idólatra. Então Deus falou: sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É ruim que eu vou ficar aqui no meu barraquinho aqui, meu. Estou fora, tem um fogãozinho de 2 bocas, não vou tentar nada de novo. Não, melhor ser fogãozinho de 2 bocas do que eu sair por aí, por esse mundo afora aí, e bom, já que dá errado aí, que essa voz aí não é de Deus, e eu estou lascado aí com a minha família. É ser carne. Então é a mentalidade. Mas Abraão não tinha uma mentalidade de carne. Abraão tinha uma mentalidade espiritual. A mentalidade dele era espiritual. E dirigia. A tua mentalidade que te dirige. Aí ele fala, ó, porque a mentalidade carnal te leva para a morte. A mentalidade espiritual te leva para a vida. Então, qual é a mentalidade que você quer? Carnal ou espiritual? 7. Portanto, a mentalidade carnal, olha aí, ou seja, esses cultos que as pessoas promovem, falando que é para Deus, beba água, e vamos dar um banho de água santa, o padre está dando aquelas trincheiradas, né, com água, botando balde, jogando água nos outros, assim, dizendo que está abençoando as pessoas com água. Como é que pode, irmão? Como é que alguém acredita nesse negócio?
Como é que pode? A pessoa tem que estar duplamente morto para acreditar que jogar um pouquinho de água para lá, para cá. Eu estou abençoando alguém. Você é abençoado com toda sorte de bênção pela palavra de Deus, amado. Você tem que receber essa palavra. Você tem o poder de Deus porque recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está na sua vida. Porque a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. 8. Então, os que estão aonde? Na carne, não podem agradar a Deus. Quem está na carne, pode agradar a Deus? Não. A pergunta é essa, irmão. Quando eu faço um jejum, fico sem comer, eu estou fazendo no espírito? Meu Deus do céu, o teu espírito precisa de jejum para quê? Para quê? Para receber poder? Não, a Bíblia diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tem nele crido, foste batizado. A unção que dele recebeste permanece. Vocês são poderosos. Poderoso é aquele que opera em vocês. O poder de Deus opera em vocês. Então eu já estou munido de poder. Então a minha vida, se eu tenho o Espírito, então eu tenho poder. Então eu vou fazer isso para quê? Pastor, eu vou buscar Deus. Sabe, tem um lugar que a gente vai buscar Deus. Você vai ver, isso é uma mentira. Olha aqui, ó. Versículo de número 9. Olha para a sua Bíblia. Vai desmantelar essa mentira. O que está escrito aí? Mas vós não estáis na carne. Mas aonde? Mas no Espírito. Agora, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse homem não é de Cristo. Pastor, então quer dizer que se eu for para um lugar buscar o Espírito de Cristo, quer dizer que eu não sou de Cristo? Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Bíblia. Repito, vamos ler de novo. Mas vós não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Eu tenho o Espírito, você tem o Espírito, quer dizer que você é dele. Diga, eu sou de Cristo. Assumimos isso? Somos de Cristo? Agora, qual o resultado de eu ser de Cristo? Por quê? Tem gente que diz que é de Ogum, de Oxalá, de Oxóssi, de São Antônio, de São Bento, Nossa Senhora. Nossa não, deles, Senhora deles. E nós somos de Cristo, diga, eu sou de Cristo. Agora, a recompensa, o resultado para quem é de Cristo. 10. E se Cristo está em vós, está? Amém. Se Cristo está em vós, o corpo, como está o corpo? O corpo está como? Eu estou no versículo 10. Vou ler aqui na outra. Aqui. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Como é que está o corpo? Cristo está em mim? Cristo está em você? Como está o corpo? Pastor, eu não estou morto não, pastor, estou bem vivo aqui. A palavra de Deus diz assim, quando Cristo morreu, diz a palavra, está em Romanos, que nós também morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. O Cristo segundo a carne morreu, e nós morremos segundo a carne, junto com Ele. O Cristo ressuscitado, Ele ressuscitou com um corpo de glória, e quando Ele ressuscita, nós também ressuscitamos junto com Ele. Ou seja, esse corpo que pertencia ao pecado, agora, Paulo chega a dizer assim,
Você servia com o teu corpo ao pecado, agora serve a Deus. Ah, pastor, a minha carne, sabe aquelas desculpas esfarrapadas que a gente dava, não damos mais porque não dá mais para ficar na carne, dizendo que a carne é que te domina. Se você caminha na carne, você é inimigo de Deus. Se você anda na carne, você caminha na morte. Se você anda na carne, você vai morrer cedo. Vai morrer na tua vida espiritual, vai morrer com o teu corpo também, vai ficar doente. Então por isso que Paulo está falando, olha, se Cristo está em vocês, o corpo, diga, morreu. Diga, já morri. Esse corpo aqui, morrer não é que morreu, amado. Ele agora, Paulo chega a dizer, o pecado não terá mais domínio. Esse morrer quer dizer que ele não mais domina a nossa vida. Ou seja, você tem que assumir esta morte dessa carne, que se você deixar ela viva, ela te leva para errar. Ela me leva para errar. Todo dia a minha cabeça vai lá, lua e volta, irmão. Sai. Eu estou morto, cara. Tá louco? Não é assim que acontece com a tua cabeça também? Você também não pensa um monte de coisa estranha? Você diz, mas eu estou morto. É isso que você tem que falar. Eu estou morto. O morto não pode pensar assim. O morto não pode deixar isto, sabe, ser uma constância. Eu tenho que me inclinar. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que respirar. Eu tenho que viver no Espírito. Porque senão eu vou seguir na contramão da palavra. Ele diz, o Espírito é vida. Diga assim, o Espírito de Deus é vida. Aqui, nessa Bíblia da tradução Almeida, diz aqui, ó, se porém Cristo está em vós, o corpo está na verdade morto por causa do pecado, mas o espírito aqui diz com letra minúscula, só que no original não é com letra minúscula, está tratando do Espírito de Deus. Olha aqui, ó, versículo 10, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então o Espírito que entrou em nós, ele entra trazendo vida, a mesma vida, diz a palavra, olha aqui, versículo 11, achou? Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mas o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também, diga assim, também fará o quê? Vivificará o quê? Os vossos corpos mortais. Esse teu corpo que está aí, esse meu corpo que está aqui, Paulo chama de corpo mortal. Mas Paulo também fala que se eu carrego em mim o Espírito de Cristo, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito também vai vivificar. Ou seja, quando Jesus morre, eu morri com ele, e quando ele ressuscita uma nova geração. Paulo fala aos Coríntios, quem está em Cristo agora é uma a criatura velha, pimba, morreu. A criatura nova, pimba, ressuscitou. A criatura velha não morreu no batismo nas águas. A criatura velha morreu quando Jesus morre. E ela ressuscita quando Jesus ressuscita. Só que a gente não sabia disso. E vivíamos como se estivesse vivo na carne. E quando você está vivo na carne, amado, você apronta. Aí você vê aí pessoas tendo um filho aqui, outro filho ali, casando 1, 2, 10, 300 vezes, droga, cachaça, maconha, cigarro, mentira, prostituição, engano, porque está na carne. Porque quem vive na carne, ou seja, a mentalidade da carne é para isso mesmo. É droga, se drogar, se dopar, se suicidar, sabe, gradativamente. Você passa ali na Avenida Brasil, você vê a carne. Quem sabe disso? A Cracolândia que tem ali, você viu as pessoas por osso, os meninos todos chupados, roxo nos olhos, sabe, tudo na carne. Quem sabe que um dia a palavra pode chegar nessas pessoas? Quem sabe? Nós tínhamos um senhor que às vezes vem por aqui,
que estava lá na mendicância, aqui debaixo do viaduto aqui de Mesquita, e ouviu a palavra através de um radinho de pilha, e começou a ouvir. Deus vivificou o seu corpo, sua mente, voltou para a sua família, e está lá com a sua família de volta. Então, quando ele fala, mas se o Espírito daquele que ressuscitou, 11, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também, diga assim, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. E eu coloquei aqui, vivificar quer dizer ativar, vigorar. O que Deus fez com Abraão? Com os quase seus 100 anos de idade. O que Deus fez com Sara? Com mais de 100 anos de idade. O que Deus fez? Não vigorou? Não oxigenou? Não revitalizou? Já leu a história? Fez ou não fez? Não tornou Sara fértil? Um corpo morto? Diz lá em Romanos, capítulo 4, diz, o corpo amortecido por causa da idade, nos 5 sentidos, não tinha nenhuma possibilidade daquele homem ter filho, nem aquela mulher gerar um filho, não tinha. Mas como a Bíblia diz, que o Espírito vem e vivifica, ou seja, dá vigor, ele anima a pessoa. Porque você vê pessoas, eu tenho uns colegas que usaram drogas junto comigo, a maioria já morreram, mataram, e os que estão vivos estão num bagaço. Sabe o que é o bagaço? Aí a pessoa me olha assim, caramba rapaz, você estava onde? Aí eu falei, eu tô com o senhor, e os caras só na cachaça. Falei, vocês estão no álcool, meu amigão, vocês estão conservados no álcool, eu estou conservado no óleo, meu irmão. Então vocês estão aí destruindo o templo do Espírito Santo, e eu estou conservando o templo do Espírito Santo. Vocês estão alimentando a carne, e eu estou alimentando o Espírito. Cara, aí as pessoas falam, você jogou bola com eles? Mas esse cara parece teu pai. Eu joguei bola com eles. O que é isso, pastor? Vou fazer 60 anos, estava cortando o cabelo, conversando, o pessoal, os garotados conversando sobre idade e tal, aí tocou em mim, falei, e o senhor tem quantos anos? Eu falei, vou fazer 60 anos praticamente, daqui a alguns meses. Ah, não acredito, só vou acreditar porque o senhor é pastor, o senhor está falando, meu Deus, você é novo, não sei o que. Eu falei, Deus, essa palavra de vivificar é coisa de Deus. Sabe, você pode estar aqui com 70, me ouvindo, com 80, com 90, não diga que chegou aos 50, 60, 70, você está caminhando para o lixo. Abraão parecia que estava caminhando para o lixo, mas Deus fez uma obra, Deus vivificou Sara, Deus vivificou Abraão, Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de Sara, e o Deus que cuidou lá é o mesmo Deus que nós temos sido cuidado por Ele, amado. Diga, vivifica. Essa palavra vivificar quer dizer, nos torna inteligentes. Então não é possível um crente dizer que é burro. Não é possível um crente ficar desempregado, não ganhar dinheiro com nada, não conseguir ganhar dinheiro. Fala, não tem dinheiro, nunca tem nada, não é possível. Porque Jesus entrou, vivificou, ou seja, te deu inteligência. Não fica dependendo, ai, tomara que Bolsonaro arrume mais um cartão Bolsa Filhote, né? Já tem Bolsa Filho, Bolsa Canguru, Bolsa... A pessoa fica nessa onda, meu irmão. Está se criando um monte de parasita. Desculpa, irmão, tem gente que precisa, eu sei que precisa, mas está se criando um monte de parasitas. As pessoas não têm que exigir de papelzinho para pegar comida, para pegar... A pessoa tem que exigir trabalho. Os governos têm sido alimentados pela ignorância, pela fome do povo. Os governos têm sido colocados no poder a vida inteira, vitalício, por causa da preguiça.
E você vê aí na internet as pessoas bebendo cerveja, isso aqui é os R$ 600 que eu recebi, comendo churrasco. Estão mesmo, estão na praia, estão bebendo cerveja, estão mesmo. Quando eu for presidente, eu vou acabar com esses cartão todinho, mano. Eu não sei que ninguém vai votar em mim. Ninguém vai votar em mim, porque eu acabo com tudo. Tem que dar trabalho. Tem que dar trabalho, irmão. O homem tem que ter trabalho. Se o homem não tem trabalho, está morto. Está morto, fica vivendo de esmola. A pior coisa que tem é você depender do outro. Fica lá, vão lá no Caixa Tem, né? Caixa Tem, aí vai lá, meu Deus, não caiu o dinheiro. Vai trabalhar, meu filho. Pô, por que não vai trabalhar, pô? Está todo mundo na rua sem máscara, você já viu isso? Está todo mundo na rua sem máscara, as praias estão cheias, os bares estão cheios. Então na pandemia, toca para comer R$ 600 do lado. E fica no desespero, meu Deus, ainda fica brigando com o cara. O cara só vai botar 300, caramba, R$ 300. Está reclamando, está cagando de graça, não está reclamando. Que povo folgado é esse, né? É por quê? Porque vive na carne. Não está vivificado. Olha, eu vim da Bahia, eu e minha esposa e minha família, com 2 crianças, fomos para a Bahia fazer a obra de Deus, voltamos com, só Jesus. Cheguei aqui no Rio de Janeiro de volta na minha casa toda suja, toda imunda, não tinha dinheiro para comprar tinta, não tinha dinheiro para colocar um piso novo, não tinha dinheiro. Pô, pegamos água, jogamos nas paredes todas, lavamos as paredes todas, botamos as paredes limpinhas na tinta óleo, ficou limpinho, lavamos o chão. Eu não fiquei esperando, cair do céu. Pô, Deus me vivificou, Deus me deu vida, Deus me deu energia. Eu tenho energia, irmãos. Eu não sou doente, eu tenho energia. Quando Ele me vivifica alguém, ele estimula a pessoa. Eu vou passar, eu vou estudar, eu vou passar, eu vou me investir, eu vou investir, não vou ter preguiça, não vou ter preguiça. Então, é isso aí, vivificou, Ele te vivificou, não vai cruzar os braços, já cheguei no meu alto, não chegou nada. A nossa vida é de glória em glória, irmão. Quero mais que você cresça, quero mais que você brilhe, porque essa é a vontade de Deus, que você cresça e brilhe. Porque Ele te deu energia. Essa palavra vivificar quer dizer manter o vigor. Como é que você está, irmão? Pastor, muito doente demais, pastor. Sabe aquela dor que eu tinha desse lado? Sei. Agora está desse e está aqui nas cadeiras, está aqui na perna direita, está no calcanhar. Tu está todo lascado. O corpo de morte já morreu com Cristo, amado. Ele morreu para te ressuscitar. Você tem direito, não é uma utopia, isto é verdade, irmãos. Jesus morreu para nos dar vida. Pastor, mas o meu corpo já está com 50 anos, e daí? O de Abraão tinha 100. Não, eu vou me jubilar, não vou mais congregar. Tem gente que chega a 80, não vou mais congregar por causa da minha cabelo, eu não tenho mais cabelo, o cabelo caiu, eu não tenho mais perna para andar, não tem perna para andar, mas tem perna para ir para o portão. Não tem perna para andar, para vir para o culto não tem, mas para ir para o portão, botar a cadeira lá no portão e ficar, tá indo para a igreja, né? Vai para a igreja mesmo, hein? Acontece direto, irmão. Não tem força. Eu vou viver o que Deus está aqui na Bíblia. Se você acreditar, você vai estar bem. Se você não acreditar, eu vou continuar acreditando na palavra. Eu estou aqui para te dizer que isto aqui é verdade. Você pode acreditar, você pode lançar a mão dessa palavra. Se você disser ao monte e não duvidar no teu coração, mas crer, se fará contigo. É porque as pessoas dizem coisas da boca. Você tem que dizer o que está aqui. Eu vou fazer isso. Eu já contei aqui. Construir minha sala. Riscar assim o chão assim com giz. Minha filha, nossa sala vai ser aqui. Aqui. Tinha nem dinheiro, nem nada, não tinha nada. Só tinha só um giz velho.
Aí vinha a chuva, apagava, vai dar nada, risco de novo. E apagava e ela de novo. Não tinha nada. Não tinha nada. O que você vê hoje na terra também não tinha nada. A Bíblia diz que tudo passou a existir pelo poder da palavra. O teu poder não está no grito, no pulo, no salto, no rodar. O poder está nas palavras. Nossas palavras têm dínamos, têm poder de explodir. Jesus chegou a dizer: se você ligar, está ligado. Porque a igreja foi dado esse poder. Diga assim: foi dado o poder para a igreja. O poder não é do pastor, irmãos. Eu vou lá na igreja porque o pastor vai orar por mim. O pastor não estou nem escutando nem a palavra. Estou querendo na hora que ele vai falar para mim vir aqui na frente e ele botar aquela mãozona na minha cabeça. Não vou botar a mãozona na sua cabeça. Hoje não. Vou não. Eu quero que você ative o poder de Deus que está dentro de você. Esse poder que vivificou a Jesus dentre os mortos, se ele está em tua vida, ele vai vivificar também o teu corpo mortal. Ele vai trazer vida. Pastor, mas é um tumor, não interessa. É um caroço, não interessa. É uma pressão alta, não interessa. É uma dor aqui, não interessa. Para Deus, ele ressuscitava pessoas, como curava um caroço, como levantava paralítico de nascença, como levantava paralítico que estava 18 anos. Então, para Deus não tem grau de enfermidade, amado. Ele opera tudo em todos. Ele é o Senhor, Ele é o curador, Ele é o nosso Senhor. E Ele entrou em minha vida. Diga: Ele está em mim. Ele mora em mim. Diga: eu sou templo do Espírito Santo. Diga: eu sou santuário de Deus. Diga: eu sou casa espiritual. Eu sou tabernáculo. Diga: eu fui selado. Eu fui batizado. Eu sou a habitação de Deus. Eu estou ungido. Eu tenho esse poder em mim. Cara, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, lá de Jesus Cristo, o tempo de Jesus, o apóstolo passava assim, a sombra do homem passava e curava. A Bíblia diz que esse poder também nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Então, peça socorro a Deus. Eu já dei o testemunho da minha esposa, que há muitos anos atrás, graças a Deus, tem muitos anos atrás, que ela teve um mal súbito, de uma madrugada, caiu na cozinha, estatalou lá no chão, e ficou toda roxa. A boca da minha mulher veio para aqui na orelha, toda roxa, gelada, e eu olhando aquele quadro ali, não abria a porta, saí gritando desesperadamente, pedindo socorro. Chama a polícia, chama o bombeiro, chama não sei, as pessoas fazem isso, chama o bombeiro, chama não sei o que. Irmão, se o poder de Cristo está em tua vida, você pode atuar no nome dele. Você é um agente de Jesus. Você tem o poder que tem Jesus. Ele está no céu, mas ele deixou o seu Espírito em nós, para que nós agimos aqui. Nós somos agentes de Deus. Eu falei: meu Deus, irmão, eu deitei por cima dela. Eu me lembrei da passagem de Eliseu, né? Que entrou, acho que foi Eliseu que deitou sobre o rapazinho que estava morto. Aí eu deitei em cima dela assim. Falei: Deus, eu não recebo isso que está acontecendo, Senhor. Minha esposa não vai embora daqui, não vai embora, Senhor. Eu sei que eu fiquei assim um tempinho na oração, ela gelada. Daqui a pouco ela: filho, sai de cima de mim, senão você me mata. É Deus, amado. Deus é poderoso, Ele existe. Eu não estou te pregando uma fantasia, não estou aqui animando o teu coração. Eu estou te dizendo a verdade, não te minto, amado. Estou dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que agora opera em nós e através de nós. Você tem uma unção que você recebeu dele. Você tem que sair por aí transmitindo essa unção nas pessoas. Primeiro na sua vida, primeiro na sua família e depois nas ruas. Amém?
resultados, fruto colhidos, solução, diferencial, dá-lhe um salto para a vida, resposta de Deus. Então, o resultados da presença de Deus, vida mudada, transformada. Não tema, amado, não tema, crê somente. Se está te batendo um desespero, se alguma coisa está te acontecendo, se você conhece alguém que está em desespero, diga, não temas, creia somente. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Ele é o nosso Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos, por favor. Te digo a verdade e não te minto, hein?